E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 47, cuja temática é Porque ele vive, posso ser livre. Gente, se você está acompanhando os nossos devocionais pelo devocional escrito, dá uma olhada lá no devocional 47. E se você está nos acompanhando pelo devocional online, dá uma olhada lá no nosso aplicativo, é o mesmo devocional, número 47. E se você ainda não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, seja no você que usa Android, usa iOS, tem para ambas as plataformas. Então baixa lá o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e fica por dentro de todos os nossos conteúdos, seja aqui do Pão Diário, seja também dos nossos parceiros, da BC2, da ESRIs, do The Bible Project, tem muito conteúdo legal, então fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. E se você não segue a gente no Instagram ainda, entra lá no seu Instagram, que eu sei que você que está acompanhando a gente, você tem Instagram. Então, vai lá e segue a gente no @Pão Diário Universitários. E, cara, a gente posta muita coisa legal toda semana. A gente posta TBT das outras gravações, a gente posta conteúdos compartilhados com a página do Pão Diário Oficial. Então, tem muita coisa legal. Então, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Mais uma vez sou eu que estou aqui, João Heck, para apresentar esse programa maravilhoso que abençoa tanta gente. Sou acadêmico de psicologia, estou no 9º período, para a honra e glória do Senhor, já terminando a faculdade, glória a Deus. Eita, glória! Fui líder do Dunamis Pockets ali na PUC aqui do Paraná, em Curitiba, por 2 anos e meio, foi um tempo incrível, Deus se manifestou na minha universidade. Sou da Alcance Curitiba, minha igreja aqui em Curitiba. E é isso aí, galera. Este sou eu, mas vocês estão cansados de ouvir, né, falar sobre mim, e eu tenho 3 convidados incríveis aqui, e eu queria começar pela Milena. Milena Viana, se apresenta pra gente, capixaba lá do Espírito Santo, hein? Opa, Glória. Meu nome é Milena, eu tenho 21 anos de idade, sou acadêmica de fisioterapia na UFPR desde 2019. Ao contrário do João, não estou tendo prazer de estar me formando tão cedo, mas espero que aconteça, que chegue esse dia. Faço parte da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Na minha faculdade, sou líder do time de comunicação do Jesus na UFPR. Show. E é um prazer estar aqui com vocês. Que demais, Milena. O prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. Seu Marcelo Martin, fala um pouquinho pra gente, se apresenta aí, quem é você? Olá, pessoal. Já ia falar boa noite, mas não dá para a gente falar isso, né? Porque a gente não sabe exatamente a hora que o pessoal vai nos ouvir, ou nos ver. Mas, bom, eu gosto de me apresentar sem um pouco das minhas credenciais, embora a gente está num podcast universitário, então vai ser importante eu falar, né? Mas, bom, eu sou o Marcelo, sou um professor disruptivo, criativo, que ama e serve as pessoas, mas sou graduado em Relações Internacionais e Economia há algum tempinho atrás. Tenho mestrado na área de desenvolvimento estratégico global e hoje atuo com ensino de soft skills. Meu projeto de pesquisa é sobre como as soft skills podem produzir e desenvolver uma economia voluntária, uma economia solidária, principalmente em comunidades carentes, né? Isso é uma parte dos meus estudos. Amo estudar, estou nessa jornada aí desde os meus 6 meses de idade e acredito muito na escola, na faculdade. E é isso. Show demais. Cara, é um prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Faço um agradecimento público aqui, que o Marcelo foi um dos primeiros que falou assim, cara, eu acredito no seu livro, acredito no que Deus colocou em você. A gente foi lá e gravou um podcast junto. Então, conta aí, Marcelo, como é que é o nome do Vocatel? O nome do Vocatel eu já dei o nome, né? Mas conta aí pra gente um pouquinho. Bom, eu tenho no meu coração muito essa ideia de que os meus amigos, eles têm algo muito bom a ser compartilhado. E eu adoro essa ideia de que eu posso construir um canal e levar a voz dos meus amigos aí para o maior número de pessoas possíveis.
e desde muito tempo atrás eu tenho a vontade aí de criar um podcast. O ano passado ele chamava Vocacionando, e aí a gente deu uma outra roupagem para esse podcast e a gente nomeou ele como Vocatel. E aí, nessa nova season, né, nova estação aí do podcast, o Joãozinho abriu, ele falando, né, ele foi meu entrevistado, a gente conversou sobre o livro dele. E foi muito legal, tem conselhos e conceitos incríveis que eu acho que eu teria feito faculdade de uma forma diferente se eu pudesse ter ouvido isso quando eu era mais jovem. Então, se você está nos escutando, está começando a sua carreira acadêmica e quiser ouvir um negócio legal, já vou fazer propaganda aqui, João me perdoe. Não, manda bala. É um conteúdo gratuito que você pode acessar através da sua plataforma de podcast. Estamos lá no Spotify, que é o que a maioria do pessoal gosta de ouvir, né? Vocatel, temos assuntos diversos lá. Você vai encontrar desde o João falando de propósito, de vida cristã, até professores meus de economia da faculdade falando sobre mercado de trabalho, mulheres no mercado de trabalho. Eu gosto de juntar aí a economia criativa, carreiras, espiritualidade, transcendência, tá tudo ali. Então, será muito legal ter você lá como nosso ouvinte. Quem sabe você pode ser o nosso próximo convidado. Olha aí, ó. Já quero estender o convite para as meninas aqui. Aí, ó. Quem sabe a gente pode gravar um episódio do Vocatel juntos. Olha aí. Mano, um prazerzão ter você aqui. Obrigado mesmo. E aqui hoje nós temos uma velha conhecida nossa. Quem inaugurou esse programa que hoje eu apresento toda semana. Você vê, né? O bom filho, né? A casa torna. E a filha voltou para casa, hein? Você vê, que bíblico isso. Jess Pavanello, conta um pouquinho, Jess, se apresenta. Olha lá, né? Quem diria que estaria aqui para me apresentar, gente? Tudo bem? Então, pessoal, eu sou a Jess Pavanello, conheço a Mi e o João há anos, e agora estou conhecendo o Marcelo aqui. Anos, até parece que a gente nasceu junto ali, ó. Mas, enfim, é muito bom estar aqui falando com vocês, mas eu sou a Jess, eu trabalho aqui no Pão Diário como coordenadora de projetos universitários e sou ali da igreja da Mi também, nós estamos juntos ali na primeira igreja batista de Curitiba, trabalhando junto no PC, e durante bastante tempo também em Curitiba eu liderei a rede universitária, que conecta todos os grupos aqui em Curitiba, que estão dentro das universidades e tal, fazendo várias ações com todos eles. E agora aqui o Pão Diário Universitários. Mas eu não faço só isso da minha vida, né? Tamo aí. Eu sou professora de português e inglês, sou professora de literatura também, então eu amo, sou apaixonada por dar aula, é muito gostoso ensinar, é sensacional, o Senhor se revela muito enquanto eu ensino, porque eu aprendo absurdas coisas com o Senhor, enquanto tenho esse contato com a língua, com a cultura. Então esse é uma paixão do meu coração, ensino. Essa sou eu, Jess, estou aí, ainda estou estudando, me formei em publicidade e propaganda e agora estou finalizando, finalmente, em algum momento, letras na UTFPR. Então, ao mesmo tempo que eu ensino, eu estou aprendendo ainda lá. Legal. E também participei do UTFPR em Cristo, né? Poxa, grupo amado, lindo, maravilhoso da UT. E já faz 84 anos, né, Jess, que você está terminando letras, né? Faz 84 anos que eu estou tentando sair da universidade pública, gente. É isso aí, né? Depois da pandemia, eu não sei se vai ter um momento em que eu vou sair da universidade. Não, eu creio que eu vou conseguir pegar aquele diploma e falar, eita, glória. Glória. É isso Mas aí. É isso aí. Estou positiva em relação a isso. Mais uma vez, é um prazer gigantesco ter você aqui com a gente, né? Você é de casa, nem preciso falar. E, gente, vamos lá para a nossa temática, então. Porque ele vive, posso ser livre. E temáticazinha boa, né? E eu queria começar perguntando para Milena. Vamos lá, Milena, já vamos começar. Para Capixaba, né? Para não esquecer. Para Capixaba. Milena, conta pra gente, o que é de fato ser livre? E a nossa liberdade, ela precisa de limite? Diz aí, o que você acha? Bom, eu entendo. Espero que
que alguns de vocês me exortam na fé, se necessário, né? Mas eu entendo que acho que a palavra limite, quando se fala de liberdade, ela é muito perigosa, né? Porque dá a noção de uma liberdade enjaulada. Eu não acredito que a nossa liberdade em Cristo ela tem limites. Eu acredito que, como a palavra de Deus diz, né? Quando nós verdadeiramente conhecemos a palavra e através dessa palavra conhecemos a verdade nos liberta. E essa verdade é uma certeza que nós temos na fé que Jesus Cristo é nosso brado de vitória na luta contra o pecado e na luta contra a morte. Né? E eu não acho que essa liberdade ela tem limite, pelo menos não em um senso humano, em um senso carnal. Eu acredito que ela tem em Cristo não só um degrau, né? Mas dali não dá para ir para baixo. Quando nós conhecemos a verdade, não tem limite na escravidão, né? Ali é a eternidade, né? Eu, pelo menos, acho a palavra limite meio perigosa. Eu acho que eu não diria que liberdade tem limites. Eu acho que ela encontra seu sentido verdadeiro em Cristo e daí a gente não consegue mais voltar para a escravidão. Pelo menos não sem o Espírito Santo para ter e botar a nossa cara e chamar a gente de volta. Oi, querido. Boa. Sendo escravo de novo. Boa. E aí, Jess, fala aí pra gente. Oxe, que já é quer ser que eu livre? fale assim, na Já cara? é assim, na cara dura. É assim, irmão, na cara poxa. dura. E se a nossa liberdade ela precisa de limite? Fala aí pra gente. Eu realmente olho para a nossa vida em Cristo. Eu entendo esse aspecto de, poxa, falar que uma coisa tem limite é complicado, né? Mas eu vejo que talvez a nossa noção humana em relação a isso seja muito falha. É por isso que a gente não consegue compreender até onde vai a nossa liberdade, porque o que temos de noção é muito básico, né? Então nós somos limitados, independente do que estamos vivendo aqui, mas a gente não compreende o quanto nós temos liberdade em Cristo. Certamente é o conhecimento de Jesus que nos dará uma noção maior a respeito dessa verdadeira liberdade. Acho que é por isso que precisamos conhecer a Cristo para conhecer o que é liberdade, a partir do momento que conhecemos Ele. Então, de modo bem humano e carnal, nós vamos viver com trocentos limites, mas em Cristo, aí é que está a coisa, né? Quando nós estamos em Cristo, a noção de limite muda, entende? Porque nós estamos limitados carnalmente, mas a noção de aspecto de limite muda, porque estaremos com ele. Mas aqui, de modo carnal, teremos sempre trocentos milhões de limites que estão nos impondo ou colocando, ou que também não estão literalmente todo momento conectados com aquilo que Cristo é. Mas se Cristo está em nós, temos uma outra noção. Porém, a palavra de Deus diz que nós ou somos escravos do pecado ou escravos da justiça. Então, como eu tenho liberdade sendo escravo da justiça? É uma coisa complicada que a nossa mente não funciona para entender como isso funciona na mente do Senhor. Então, realmente, provavelmente, essa foi a única forma que ele conseguiu trazer à tona para a nossa concepção, para que a gente pudesse compreender do que se trata você ser escravo da justiça, mas ao mesmo tempo ter tamanha liberdade que você jamais teria essa liberdade sendo escravo do pecado. Sim. Então, eu vejo muito nesse ponto. A nossa noção aqui ainda é muito falha em relação à liberdade. Nós não sabemos o que é ser livre, a não ser que estejamos completamente conectados a Cristo, ou seja, escravos da justiça. Então, é complicado, não é, Milena? Não. Algo simples, mas ao mesmo tempo estamos limitados por esse mundo. Mas em Cristo, realmente, o limite não faz parte dele. Ele é onipresente, onisciente, todo-poderoso. Então, nele não. Mas aqui, de forma terrena, existem muitas coisas que vão trazer limites, sim. Para a nossa liberdade. Vão existir. Eles vão ser algo que vai estar nos afrontando em vários momentos. Não, mas top. Podem discordar de mim, é claro. Vamos lá, Marcelo. Conta aí pra gente. O que é de fato ser livre e se tem limite na nossa liberdade? Muito interessante para a gente conversar, né? Eu acho que o que eu vou falar complementa um pouco, talvez, do que a Milena compartilhou e a própria Jess, né? Eu acho que tudo parte do pressuposto do entendimento do conceito da palavra limite, né?
E eu não sou linguista que nem minha amiga Jess, porém eu gosto bastante de entender o significado das palavras. E é importante a gente entender que esse significado, eles variam de acordo com a cultura, né, em que é empregado esse significado. Então, não dá para eu pensar no significado de uma palavra sem entender os aspectos culturais, o contexto que está em volta. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouco em limite. Eu acho que a Milena, me corrija se eu estiver errado, Milena, você trouxe um pouco do conceito do limite que é colocado ou consequência, né, do pecado, no sentido de que ele pode, inclusive, limitar a maneira, né, reduzir, paralisar a maneira como nós enxergamos Deus, o Criador, e a sua força, né, e a sua aquilo que o faz, por exemplo, como poderoso ou todo-poderoso do universo. E, de fato, pensando nesse conceito ou nesse contexto de limite como consequência do pecado, como aquilo que reduz, né, a potência e a força de um Deus todo-poderoso e criador, eu concordo contigo, né? O limite, ele não é de Deus, falando em termos mais simples. Porém, eu gosto bastante de um comentário de um teólogo chamado Bruce Watkins. Ele diz que, no seu comentário Gênesis, né, de Gênesis, ele fala que Deus, na sua estrutura de criar a Terra, né, o cosmos, ele cria primeiro a estrutura para depois preencher com conteúdo, né? Então, por exemplo, ele cria primeiro o firmamento para depois colocar os habitantes desse firmamento, né? Ele cria primeiro a luz para depois criar os luzeiros, né? Aquilo que vai refletir ou brilhar a luz, né? Ele cria primeiro a terra seca para depois, né, separa a terra molhada, né, a parte da criação, né? Que é só, veja, a gente tem um tempo que é só água e separa em terra seca e depois coloca ali habitantes, né? Os animais da terra. E depois ele cria o homem e descansa. Então, veja, nesse contexto da criação, o limite ele é necessário, importante para que haja criação, para que haja ordem, para que haja desenvolvimento dessa criação e florescer dessa criação. Então, aqui o limite, ele não parte do pressuposto do pecado, né? Mas o limite, ele parte do pressuposto de que ele é importante e ele eu diria, crucial para que haja ordem, né? Nesse cosmos criado por Deus, né? E é interessante também a gente notar as nuances das palavras ou dos conceitos, principalmente quando eles se aplicam à nossa própria vida. Então, por exemplo, quando eu tinha talvez 19, 20 anos, limite era uma palavra um tanto quanto chata. Depois, nos meus 30 anos, e agora com o pai, né? De um bebezinho de 6 meses que é cheio de opinião desde já, eu percebo a importância da palavra limite nesse contexto de organização, né? De estruturação. É limitar para crescer, né? Eu gosto do exemplo da rosa ou da roseira, que só produz boas rosas quando são podadas. Esse exemplo é bem discutido pelo Dr. Henry Cloud no seu livro Limites, quando dizer sim, quando dizer não. É claro que ali ele está colocando a questão no âmbito da alma humana, no relacionamento entre seres humanos. Mas sabe que eu gosto de limite, cara. Eu tenho aprendendo a entender os limites. Não os limites da minha entrega ao Senhor, mas dos meus limites de como viver dentro desse mundo que eu estou inserido, me socializando com as pessoas que estão ao meu redor e também entendendo que, por exemplo, eu preciso me respeitar para respeitar o próximo, né? Fazendo aí uma analogia. Isso também fala de liberdade de expressão, né? Como é que você vai
vai expressar a sua ideia e enfiar a goela abaixo dos outros, né? Você tem um limite da sua opinião até que chegue a opinião do outro. Então, sem ofendê-lo, sem machucá-lo, sem coisas acontecerem ali no meio, né? Então, não existiria isso de forma saudável, realmente. Mas eu acho que são duas coisas, né? A gente está falando de algo que é terreno e de algo que a gente vive em Cristo. Né? Quando você falou sobre limites e agendas, eu estou agora com uma adolescente, eu fiz uma agenda, eu dei limites para muitas coisas, e é muito saudável, porque existem aspectos no crescimento que serão desenvolvidos no limite. Sim. Porque se você fala, você pode ir até aqui, se você for um pouquinho mais, você vai se queimar, você vai se machucar. É uma orientação, é amor, é cuidado. Então você fala, não faça isso. Então, se existem essas orientações, os próprios mandamentos são orientações que limitam a vida pecaminosa que nós temos e nos jogamos para ela com facilidade. Então, o limite nos protege. Até pensando nesse contexto de lei, né, que é algo que tem sido bastante discutido, né, foi ali falado bastante em 2019, 2020, né, sobre a sua eficácia, sobre temos cristãos que ler o Antigo Testamento e prestar atenção nas leis, a lei é boa, é ruim, né? Eita, nós! E aí a gente tem uma conversa bem interessante, porque não dá para a gente entender lei sem entender o contexto da aliança, né? Não dá para a gente entender aliança se a gente não entender, por exemplo, sacrifício e renúncia, né? E isso quando você se aliancia com uma pessoa, por exemplo, eu sou casado, né? Eu tenho que renunciar, eu tenho que me sacrificar por algumas coisas se eu quero manter meu relacionamento de forma saudável, né? Então, a lei... E aí vem essa ideia dessa lei, né? Como é que a gente compreende isso? Poxa, será que ela não é? Devo entender, não devo? E aí eu vejo muito esse limite, né, para conosco, né? No sentido de que a nossa natureza humana, que tem um pouquinho ali de Adão, né? Acaba... Um pouquinho. Só um pouquinho. A gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar ela com a gente, né? E eu acho que a lei, ela cabe muito ali nessa maneira de Deus. Enfim, no passado era assim. Em Cristo, eu acho que a barra, ela não ficou mais fácil, ela ficou mais alta, né? Até porque ficou tão alta que para que a gente possa cumprir tudo isso, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, né? Sim. Então, eu acho que eu entendo, compreendo por esse lado. Agora, claro que, entendendo do fato, né, ou partindo do pressuposto que a Milena trouxe, e aí você entender como é que é o seu relacionamento com o Senhor, né, qual é o limite para isso, devo ter limite para com isso, né? Eu acho que nós temos o novo livre caminho, né, foi aberto para nós. Que Gálatas fala sobre isso, é para a verdadeira liberdade que Cristo os libertou, né? Eu ia falar isso agora, Jess. Essa passagem está matando. Está no mesmo espírito. Eu também não sou expert em línguas como a Jess, gente, eu sou da saúde, pelo amor de Deus. O que vocês acham que eu sou expert em línguas? Muito loucas, assim, na minha cabeça, sobre o sentido das palavras. E aí, quando eu li essa pergunta, tipo, se a nossa liberdade precisa de limite. Eu não acredito que a minha liberdade precise de limite, porque a minha liberdade que me deu foi o Senhor. O que eu vivia antes, que muitas vezes é uma libertinagem, como se fosse, tipo, um desejo bem de Adão dentro de mim, de buscar saciar desenfreadamente alguma coisa e qualquer coisa, e sedenta por tanto para tentar preencher um espaço que só é preenchido pela liberdade que nós temos do Senhor, né? Sim. E foi pela liberdade que nós fomos chamados, não para nos tornarmos escravos. Daí entra em tudo que já foi dito pelo meu colega antes de mim, né? Que, por exemplo, na liberdade, nosso relacionamento com as outras pessoas, nessa própria passagem de Gálatas, fala que a gente não deve usar da nossa liberdade como uma desculpa para praticar a malícia, para desonrar o nosso irmão, para não amar o nosso próximo. A nossa liberdade, ela não é uma desculpa para a gente fazer o que a gente quer, né? Tipo, é um contexto super amplo, mas eu não acho que é tão subjetivo quanto a gente gosta de pensar que é a liberdade. Eu acho que ela tem limites claros, simples e bem estabelecidos pelo Senhor, justamente para a gente não confundir, mas a gente gosta, que daí dá uma desculpa para a gente fazer o que a gente quer.
Nossa, Mas isso é verdade. ela tem limites muito claros. Ame o que o Senhor ama, eu odeio o pecado. Cara, se eu amo o Senhor e eu busco amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, eu não vou correr de braço no pecado e falar, porque Jesus deixa, Ele falou que eu posso ser livre. Não, a liberdade... Me libertou. Ele me libertou e foi para a liberdade que nós fomos chamados, né? E não para ficar voltando à escravidão, ou voltar à malícia, ou voltar a desonrar os nossos irmãos, tendo na liberdade, na falsa liberdade da carne, um preceito para fazer isso, sem nos permitirmos sermos tocados pelo Espírito Santo e perceber que a gente está fazendo burrice. É legal que Paulo chama a atenção da galera para falar, cara, não caia nisso, é para a verdadeira liberdade que Mas Cristo é tão fácil cair, né? Eu, pelo menos, acho muito fácil. É tão espontâneo a gente fazer besteira. Para mim, não, e ao mesmo tempo, muita gente usa de pretexto aquele texto, né, que diz assim, porque onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Ali é verdade. Esse aí é o chavão, cara. É pegar e usar de maneira errada. Usar para qualquer coisa. Não, aí, ó, pronto. Mas eu gostei muito do que vocês trouxeram. Eu acho que sintetizou bastante, né, o conceito mesmo de liberdade, né, o fato de que em Cristo nós somos livres, né, Ele nos libertou através do seu sacrifício, né, nós temos acesso ao Senhor, a Deus Pai hoje através do sacrifício de Jesus. Não somos mais escravos do pecado, e ao mesmo tempo tem aquela música, não lembro se é da Bethel ou da Hillsong, né, que diz, né, nós não somos mais escravos do medo, né, Milena já tá cantando ali, ó, porque nós somos filhos de Deus, né, e aí em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz, né, que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu queria perguntar para vocês, queria começar com a Jazz agora. Jazz, você já foi aprisionada pelo medo em algum aspecto da sua vida? Olha, certamente que sim. Ainda existem eles em momentos que aparecem. Eu vou sintetizar o medo como eu tive o contato com ele, que o Senhor conversou comigo sobre isso. Em Mateus 14, existe a passagem a respeito de Jesus falando... Não, Mateus 22, 14, falando sobre Jesus andando sobre as águas e indo ao encontro de Pedro. E falando, não tenho medo, homem de pequena fé, e, enfim. Esse texto bíblico falou muito ao meu coração a respeito de medo, mais do que o amor lança fora todo medo. Esse texto apresentou o aspecto de medo para mim como eu nunca tinha visto antes, e eu comecei a ver os medos na minha vida. Ali eu percebi duas coisas que nós temos realmente medo. Nós temos medo daquilo que não conhecemos, a falta de conhecimento de alguma coisa gera medo. Então eu não tenho conhecimento sobre o que tem no escuro, e o que tem no escuro pode me machucar. Então eu tenho medo do que eu não conheço, e eu tenho medo de algo que possa me machucar, me ferir. Então eu tenho medo da morte, porque ela pode me ferir de diferentes formas, né? Eu posso morrer e pode machucar. Eu tenho medo de uma aranha, porque vai me machucar. Tenho medo do escuro, porque eu não vejo o que tem lá e pode me machucar. Então essas duas coisas estão sempre conectadas. Eu vi isso na passagem de Mateus 22, porque eles viram Jesus e ficaram com medo daquela situação. Eles não sabiam quem eram. Mas a partir do momento que eles reconheceram que era Jesus, essa primeira fase do medo passou. Então passou, eles reconheceram Jesus. Eu conheço Jesus, eu não tenho medo dele. Então ele não é um fantasma, não tenho medo de Jesus, vou até ele. Falo, deixa eu ir até você. Então o outro medo apareceu, o medo de ser machucado, de morrer afogado, então, sentir dor. Então essas duas coisas eu percebi claramente em Mateus 22, 14, falando sobre. E o Senhor falou para mim, do que você tem medo? Você tem medo de mim? Eu falei, não, Deus, eu não tenho. Ele falou, então me conheça, ande mais comigo, converse mais comigo. E outras coisas da minha vida que eu tenho medo é pela dor. Tenho medo de perder os meus pais, pela dor que eu vou sentir. Eu tenho medo de coisas que podem acontecer com a minha carne também, porque eu vou sentir dor. Tenho medo da doença, porque eu vou sentir dor. Então tem muitas coisas que eu senti muito medo e eu pude visualizar as razões deles existirem ali comigo. Então o Senhor ministrou muito ao meu coração isso, como os medos se apresentam na minha vida. Uau. E na minha foi isso. Foi em relação à saúde, à dor. A dor que eu estava sentindo. Coisas que me tomaram e falaram, olha o tamanho disso. Eu falei, mas eu conheço o Senhor.
mas o Senhor está cuidando dessa situação, não é porque Ele não vai deixar com que eu não sinta dor nenhuma, não, mas eu conheço Ele, então eu sei que aquilo que Ele for me aplicar de dor, de correção, de cuidado, eu conheço Ele, eu sei que Ele sabe o que Ele está fazendo. Que massa, meu, que massa isso. Prega mesmo, prega, menina. E aí, Marcelo, conta pra gente aqui, hein? Como é que funciona isso pra você? Você já foi aprisionado pelo medo? Conta aí pra gente. Cara, muitas vezes e ainda sou, né? Sabe que esse último fim de semana eu fui fazer um curso em São Paulo e toda vez que eu me aproximo de algo que eu quero muito fazer, imagina só, eu queria muito estar nesse curso, aliás, aproveitar a oportunidade por ser presencial, né? Depois de tanto tempo virtual, e de repente me bateu um medo do novo, do desconhecido, de quem eu iria encontrar lá, será que as pessoas iriam me aceitar? E etc e tal, que eu fiquei com medo. E isso me assombra às vezes, né? O medo, de forma bastante psicológica, ele causa 3 reações na gente, né? O João sabe disso muito bem. Ele ou paralisa a gente, né? Congela, ou ele faz a gente correr daquela situação, né? Voar dali, ou ele faz a gente encarar aquela situação, né? Eu acho que o amor de Deus, ele nos capacita a encarar aquela situação, mesmo que ela nos assombre, né? Mesmo que ela nos aterrorize de alguma forma. Então, e aí, se você pensar que a essência de Deus é amor, e a gente lidar com esse Deus de amor que vai nos transformando um pouquinho a cada dia, a gente vai aprendendo também a lidar com os nossos medos um pouquinho a cada dia, né? Eu acho que é ilusão a gente achar que uma vez que eu me converti, fui batizado, e aí para os pentecostais, né, de plantão, você fala em línguas, etc., eu simplesmente já sei lidar com medo. Não, a gente não sabe. É verdade. Sombra bastante gente, né? E ele bate na porta do nosso coração quando menos a gente espera. Sim. E aí a gente deve orar ao Senhor pedindo ajuda, a gente também deve contar com os nossos irmãos da fé, né, com os nossos amigos espirituais, para que eles possam, de alguma forma, nos ajudar a lidar com esse tipo, né, de situação. Então, e nos dá conselhos, e aí, se isso for muito constante, a gente também procurar uma ajuda de um profissional, né? Porque às vezes a questão não é nem tanto, ou é uma questão tão espiritual que ela tem uma consequência, né? E muito na nossa mente, na nossa alma, e a gente precisa de ajuda de um profissional. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Saber até que ponto a gente está avançando o nosso relacionamento com o Senhor e também saber quando a gente precisa de ajuda, né? E ajuda do nosso amigo, da nossa amiga, mas ajuda, às vezes, de um profissional. Então, sim, eu tenho medo, tenho vários medos, e eles me assombram o tempo todo, mas eu tenho me responsabilizado, né, em encará-los, né, com a ajuda dos amigos e dos profissionais. Show. E aí, Milena, conta pra gente, hein? E aí, você já foi paralisada? É ainda por algum medo? Conta pra gente. Essa pergunta é um pouco difícil, porque eu acho que eu queria ter uma resposta pontual, assim, para dar direto, mas acho que eu não consigo escolher pelo menos um medo pontual para trazer. Eu acho que a maior parte dos meus medos se concretizam numa mesma essência de... eu tenho um receio muito, muito, muito grande. Isso é algo que eu trabalho, Senhor, na terapia também, mas no Senhor, e busco... Terapia é bom, gente. É bom, é de Deus, viu? É de Deus. Procura um psicólogo. Assim, e como faz diferença, né? Como o Marcelo bem disse, assim, tem questões que são tão fortes no nosso espírito que muitas vezes acabam adoecendo o nosso corpo, né? E, enfim, isso, se eu começar a falar, não para mais. Eu vou falar do meu mesmo. Eu tenho muito, muito medo de, muitas vezes, não concretizar, não conseguir alcançar a imagem idealizada que eu criei na minha cabeça de mim mesma, assim. Eu acho que muitas vezes eu construo uma imagem de uma Milena que eu gostaria de ser, de uma Milena que eu acho que eu deveria ser, e eu busco me espelhar nela
para fazer todas as coisas, em vez de me espelhar na palavra de Deus, sabe? E às vezes é uma Milena que tem características boas e tem características parecidas com Cristo, mas é uma Milena que não erra, é uma Milena que consegue aprender com os erros do passado e nunca mais cometer os mesmos erros de novo. E acho que essa ideia de talvez não conseguir alcançar a Milena que eu gostaria de ser, ela se reflete em vários outros pecados e vários outros medos. O medo de talvez ser demais, de ser de menos, o medo de ficar sozinho, o medo de ser rejeitada, porque eu acho que eu não sou do jeito que eu deveria ser, o medo de ser inadequado, o medo de falhar academicamente, de ter sucesso acadêmico e falhar profissionalmente. Eu acho que aí a lista vai, e eu acho que isso não é algo que tende a mudar conforme a gente envelhece, muito pelo contrário. Acho que quanto mais responsabilidade eu tenho, mais o degrau vai subindo e maior seria a minha queda, né? Eu acho que isso me aprisiona em vários sentidos, mas, assim, também eu não creio que é algo que o Senhor não pode tratar, não só através da terapia, mas como também em um momento de intimidade com Ele, sabe? Eu creio que, apesar do medo me paralisar, o Senhor empurra e move a gente para frente, né? E quantas vezes eu me percebo tendo que me levar cativa na presença do Senhor, porque se isso é algo que eu percebo atrapalhando meus relacionamentos, quase com certeza isso é algo que começou no meu relacionamento com o Senhor, sabe? Eu acho que mais do que medo de ficar sozinha, eu tenho medo de me sentir vulnerável e exposta diante das pessoas, porque quanto mais eu convivo comigo, mais eu vejo como eu sou humana. E acho que quanto mais pessoas convivem comigo, mais elas veem que eu sou humana mesmo. Acho que eu não tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de encontrar as pessoas, elas não gostarem do que vem, medo de tentar academicamente falhar. Enfim, como eu disse, por isso que tem uma hora de terapia toda semana lá, né? Não vou ficar na conta, né? Na internet. Tá bom já por hoje, pessoal. Não, que massa que você expôs isso, Milena, porque isso mostra a nossa humanidade. E na minha opinião, é o que eu acho mais belo, porque, assim, muitas vezes a maioria das pessoas lê a palavra de Deus com aquele senso, né, de que, caraca, Josué foi o cara, entendeu? Tipo, ele entrou na Terra Prometida e falou, não tô nem aí, vai ter os caras lá, mas nós vamos arregaçar eles, sei lá. Não foi isso, meu. Tipo, por mais que ele teve fé, sim, diferente dos espias que falaram, olha, é uma terra que emana leite e mel, mas assim, pô, os caras estão lá ainda. Não, ele falou, vamos para cima. Só que assim, eu tenho certeza que ele estava com muito medo. Porque se ele também não tivesse, Deus não teria dito para ele, né? Josué, seja forte e corajoso. E é sempre nessas horas que daí Deus vai lá e ele fala algo pra gente para firmar o nosso pé. E assim, eu não gosto da maneira com que o coaching foi exposto, né? O Marcelo aqui é um ótimo coaching, mas assim, a maioria da galera, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo. E, cara, isso é verdade. Muitas vezes a gente tá, tipo assim, se borrando de medo. E o Senhor vai lá e nos empurra. Filho, vem cá. Vai com medo mesmo, porque eu tô com você, sabe? E eu acho incrível como Deus faz isso também, na maioria das vezes a gente tá lá, né, apreensivo. Eu lembro de situações, né, que uma vez eu tava extremamente sobrecarregado, e aí eu falando assim, Deus, eu não vou dar conta, eu tô com medo, tipo, de assumir essa responsabilidade agora, tipo assim, nossa, eu tava alucinado nisso. E aí eu lembro que na hora o Espírito Santo me disse assim, eu confio em você. Pronto. Daí eu vou dizer que eu fiquei sem medo? Não, óbvio que o medo continuou lá. Só que a palavra de Deus liberada sobre mim, ela anulou o poder que o medo exercia sobre mim. Então, eu acho incrível a maneira como Deus age nesse sentido, né, de nos empurrar, mesmo diante do desconhecido, mas a gente sabendo que Ele está junto conosco, né? E aí, quem quer falar mais? Eu ia falar só sobre a questão do próprio Gideão também lá, que ficou pedindo várias coisas. Você acha que alguém que ia pedir tantas confirmações assim estava super confiante? Não, certamente era porque tinha muito medo envolvido, gente. Meu Deus, mas você enfrentar, vai morrer, vai dar umas
batida ali, mas é uma coisa que gera dor, né? Você fala, nossa, eu vou doer, ou no meu ego inflado vai dar uma abaixada, vai sofrer uns baques aqui, ou realmente um pouco da minha identidade, porque ela tá meio corrompida ainda, ou o meu corpo mesmo, o meu corpo vai sofrer, eu vou ter que sofrer de alguma forma, por isso que a gente sofre também com questão de jejum e outras coisas, porque dói. Então, isso você fala, cara, eu não quero sofrer, eu vou evitar isso. Né, qualquer tipo de coisa que possa nos afetar na dor, a gente vai fugir no primeiro momento, né? E é normal, porque a gente sente dor. Se a gente sente essa dor, a gente tem medo que aquilo possa ficar muito pior. Olha a pandemia, o pessoal se enfiou dentro das casas e se escondeu. Era o medo que de uma tosse, não, de morrer, medo de perder pessoas, medo de ficar sozinho, como a Milena falou. E se todas as pessoas que eu amo morrerem? E se eu não tiver mais ninguém? E se ninguém puder me ajudar no alimento? São dúvidas, eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, isso povoa o nosso coração e o inimigo se aproveita disso para enviar mais mentiras. Mas, realmente, o Senhor vai nos alimentando com verdade sobre, falando, cara, eu fiz você, eu sei que você sente medo. Ele mostrou diferentes formas para Gideão, para trazer fora, para ele falar, não, vamos lá de novo, você quer mais uma prova? Você quer mais um? Quer mais uma? Tá bom, eu vou te dar, porque eu tô com você. Quantas vezes, né, isso aparece? Eu tô com você, eu tô com você. Eu não vou te abandonar, eu não te chamei para te largar no meio da nossa caminhada. Eu te chamei para continuar com você. Então, acredite que eu tô aqui do teu lado e vou te guiar até o fim da caminhada. É uma coisa que o Senhor vai nos orientando. Mas sim, a gente vai sentir medo várias vezes. Somos seres humanos, a gente sente dor. E isso já é o suficiente para a gente correr de muita coisa. Com certeza. Eu acho, só complementando um pouco o que a Jess falou, assim, e lendo o Devocional 47, eu me lembrei muito da vida de Davi, né, do pouquinho que a gente tem a oportunidade de ler. E eu lembro que, bem no comecinho do ministério, né, logo quando enfim, cativada pelo Senhor, eu era tão novinha e eu lembro que eu sentia tanto medo, assim, para falar, medo para me expor. Eu, por exemplo, assim, acho que quem ouvir aqui não vai parecer, mas eu sou uma pessoa que odeia me expor, assim. Você me encontra na rua, eu faço a pêssega, eu saio andando. Mas eu me via no meu íntimo tão parecida com Davi, sabe? Que às vezes estava louvando, estava cantando, e daqui a pouco, meu Deus, a guerra, ó Senhor, eu tô aqui dentro do meu palácio, mas que adianta ter um palácio? Se eu sou carne e osso, só Deus me tira a tua presença, o amor é melhor do que a própria vida. Aí vai lá, vê a mulher tomando banho, faz burrice. Aí não sei o que lá, Davi, ele vai numa, vai outra, vai uma, vai outra. E esse caos interno, assim, o Senhor ministrou muito meu coração através da vida dele, sabe? Que muitas vezes a gente se sente desencorajado até dentro do ministério, de às vezes pregar o evangelho, aconselhar pessoas, porque nós somos pessoas medrosas, somos pessoas que têm um certo caos dentro da gente. Mas eu creio que o Senhor, que é um Deus que fez do nada toda a criação, que é maravilhosa, e mesmo aquilo que a gente não vê, eu pelo menos sou biológica, né? Mas a parte das coisas muito longe, da física, isso eu deixo com as outras pessoas mais exatas mesmo, e eu nem consigo imaginar, não consigo sondar o tipo de maravilha, o tipo de caos que o Senhor coloca em ordem criativa que a gente nem vê, sabe? E eu creio que o Senhor, ele pode tornar, sabe, esse tipo de caos, esse tipo de medo dentro da gente em testemunho na vida de outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito medrosa, mas eu posso testemunhar, assim, que apesar de mim, o Senhor, ele faz grandes coisas através da gente, pessoas como Davi, pessoas como uma capixaba chorona, tô quase chorando aqui também. O Senhor é benção, o Senhor é abençoador, apesar de nós. Sim, eu acho que isso que você falou é muito verdade, que é apesar de nós, né? Porque se fosse por capacidade, né? Se fosse, por qualquer outro motivo, né? E não faria sentido nenhum, não é por merecimento, né? Eu amo a expressão, né? Que né, nosso Deus é um Deus dos improváveis, né? Porque não tem a ver com o merecimento, com o reconhecimento de chegar a um patamar e aí você vai receber tal coisa, tipo, não. Deus pega aquela pessoa, né, miserável aos olhos do pecado e faz com que ela se transforme em algo incrível nas mãos dele. Então, eu fico imaginando, né, a mente de Deus, né, reformulando toda a vida daquela pessoa
para a glória dele. Então, realmente, nós temos medos, nós temos inseguranças, e eu acho que Mas o tem um nível devocional... normal, né, disso, porque nós temos esse tempo, né, todos nós sentimos medos, mas existe um nível normal e aceitável disso, quando realmente sai muito, que aconteceu bastante, né, na pandemia, de muitas pessoas realmente se deslocarem num nível de medo muito profundo, de isolamento, às vezes, extremo, né, de não querer conversar com ninguém porque estava apavorado, pessoas terem... Nossa, eu convivi com pessoas complicadas que não queriam mesmo tocar e não sair mais, ainda hoje tem muita dificuldade, porque ainda sente um medo, assim, assustador, porque olha para o futuro e vê morte. Então, é um medo que paralisou mesmo essa pessoa, ou levou algumas pessoas a cometer suicídio, né? Trouxe essas pessoas, não tem mais esperança, eu vou acabar com tudo aqui, porque tomou conta do coração dessa pessoa. Eu sinto muito por isso, né? Mas isso também existe esse ponto, né? O ponto saudável que a gente tem, a gente vai encontrar essas dificuldades, a gente vai direto para o nosso Senhor, vai encontrar consolo nele. Sim. Mas e quando não, né? Sim. E aí, Marcelo, você está muito quieto? Não, eu estou ouvindo aqui, são reflexões muito boas e importantes, e eu acho que tudo começa com o reconhecimento desse medo, e isso vai bastante contrário, né, à teologia do coaching, como você mesmo citou. Eu, como um profissional da área do desenvolvimento humano, tenho verdadeiro repúdio a quem acha que situações como medo podem ser resolvidas em uma sessão ou num conjunto de sessões. O medo, ele é um aspecto espiritual, como a gente bem viu aqui, e quando a gente fala do espiritual, né, um homem todo, um evangelho todo para um homem todo, não dá para a gente fazer essa divisão, como algumas pessoas gostam de fazer. E aí, se você entender um pouco de crenças e você entender que o sistema de crenças, ele está enraizado lá no nosso inconsciente, acessar isso, ou trazê-lo, fazer alguns exercícios para trazê-lo para o subconsciente, para o consciente, para você então trabalhar, é um caminho, um processo, é aquilo que Jesus chamou de toma tua cruz e siga-me, entendeu? Não é simples a gente trabalhar com isso, não. Então, eu acho que quando a gente pensa no medo e pensa na espiritualidade como resposta ao medo, ou até o tratamento, né, terapêutico como resposta ao medo, a gente precisa levar em consideração isso, que o processo existe, ele é dado, mesmo que você goste ou não goste, vai contra uma cultura de imediatismo, e você que nos ouve, quer, enfim, trabalhar isso em você, né, reconhece alguns medos, que inclusive a pandemia aceleraram na gente, como muito bem compartilhado aí pela Jess. É importante você ser consciente e sair dessa armadilha daquilo que é pontual, daquilo que é imediato, e entender que vai levar algum tempo. E aí o problema não é levar tempo, o problema é no iniciar o processo. Então, se eu tiver consciência, iniciar o processo e deixar que a espiritualidade, né? E aí o trabalho terapêutico dos profissionais, meus amigos, né? Sendo vulnerável com as pessoas, vulnerável no sentido de compartilhar seus desafios, eu acho que a gente está num caminho legal, né? Então, não, é isso aí. Isso. Show. Não, e achei muito legal isso que você falou, né, do imediatismo, porque até o próprio Mateus, que escreve o devocional, ele fala que nós somos, né, livres em Cristo, né, livres primeiro do medo, e aí o segundo ponto dele é que somos livres da ansiedade, e a ansiedade é considerado por muitos, né, o novo mal do século, né, que já foi antes o título da depressão, né, hoje por muitos é considerado o mal do século atual, né? E eu queria perguntar para vocês queria perguntar para o Marcelo, já que está aí, quais verdades bíblicas a gente deve carregar em nosso coração para que a ansiedade ela não tome conta no nosso ser completo, né? É muito boa essa pergunta, cara. Essa pergunta é bem desafiadora, inclusive.
até porque, veja, ansiedade, né? E eu tenho um exemplo clássico para falar, para abordar o assunto comigo, né? Sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e aí eu sou aqui de casa quem consegue fazer meu filho dormir mais rapidamente, né? Então eu pego ele no colo e aí ele briga contra o sono, não quer dormir, de repente ele dorme. Dorme tranquilo, dorme de soltar, né, as suas duas mãozinhas, né, seus bracinhos, e ficar naquela posição do tipo entregue, né, ao sono, e por uma questão de que no inconsciente ou no subconsciente dele, ele sabe que tem alguém ali tomando conta, que vai proteger de todo mal. Eu sempre falo isso, ô Bernardo, entenda que seu pai está aqui, nada de mal vai lhe acontecer, pode dormir, pode sossegar, pode se acalmar. E aí a minha relação, né, ou enfim, eu faço uma conexão disso, né, uma ilustração disso, nossa, com o Senhor, porque a gente fala que a gente entrega tudo a Deus, que a gente não tem limites na presença do Senhor, como a gente iniciou essa conversa, só que não tem limites, vírgula, né? Porque não temos limites e confiamos sem limites, vírgula, quando a força do nosso trabalho pode, né? Nossa capacidade de arar a terra, de proteger a terra, de proteger os que estão ao nosso redor, né? Quando isso todo também com o seu checklist ali, né? Tá checado, tá tudo certo. Porque a partir do momento que as coisas saem do nosso controle, a gente se esquece de tudo isso, a gente tende a se esquecer e começa a ficar desesperado, né? E eu, assim, tenho passado por isso, passo por isso, como você que, né, nos escuta e nos vê também, o tempo todo. A gente, principalmente o pessoal de classe média alta, que teve muitas oportunidades de estudar e que teve também oportunidades ali de se aperfeiçoar, de se especializar, eles acham que podem resolver todos os problemas que aparecerem diante de si, assim, e não podem. E não vão, e aí, como é que é? Eu confio ou não confio, né? Poxa, mas aí Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ok, quem fez esse salmo? Será mesmo? Não foi Davi que escreveu isso? Será que é Davi afirmando que ele é o pastor e nada vai me faltar? Ou será que é Deus falando para mim e para você que ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, né? É uma coisa complicada a gente dizer assim que né, a Bíblia nos assegura tanta estabilidade, conforto, como algumas pessoas acreditam. Tudo isso para dizer para vocês que eu acho que a gente precisa se agarrar na promessa de Jesus, que diz que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão, né? Então, a gente precisa se apoiar naquilo eu vou me entregar e entregar de verdade, confiar de verdade, vou deixar que Deus tome conta de verdade daquilo que eu estou, né, enfim, da minha vida, daquilo que eu estou me propondo a fazer, entender que Deus é soberano e que a sua soberania excede toda a força humana, todo o ímpeto humano, que Deus é bom, que suas misericórdias duram para sempre. E aí isso é um exercício diário. Se apegar nisso, né? A gente acaba pegando isso para nós o tempo todo. A gente pega o cajado da nossa vida, a liderança da nossa vida o tempo todo. É muito desafiador viver isso na pós-modernidade, em que a gente consegue fazer um bocado de coisas. Lá no passado, eles não conseguiam fazer muita coisa, não tinha progresso técnico, não tinha nada do que a gente tem hoje, né? Essa parafernália toda. Né? Então, você tinha que confiar que a estação do inverno iria acontecer e que você teria algo para comer. Era uma questão de que não tinha muito o que fazer, né? Hoje a gente tem muito recurso, muita coisa para fazer. Essa complexidade da pós-modernidade leva a gente também a ter uma vida bem superficial do que tange a confiança. Detalhe, né? Às vezes a gente se frustra porque a nossa vontade de ser conhecido, famoso, rico, influente, social influencer, pregador, né, de televisão e blá, 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 não foi cumprido. É assim, né, gente? Deus tem
compromisso com a sua promessa, e não tem compromisso com os meus desejos e os seus, que são muitas vezes deturpados, né? São muitas vezes corrompidos e influenciados aí por essa propaganda midiática. Então, assim, a gente precisa entender que Deus tem compromisso com a promessa, Deus tem promessa para os seus filhos, Ele tem promessa para mim, tem promessa para você, que a gente precisa agarrar nessa promessa, que a gente precisa repetir essa promessa, lembrar dessa promessa o tempo todo. A gente gosta de criticar, né, os irmãos católicos, né, que rezam o texto, né? Já parou para pensar nisso? Só que eu quero falar uma coisa sobre isso. Então, tem o terço, né? Então, a cada X Ave Maria reza um Pai Nosso. X Ave Maria reza um Pai Nosso. Ok, Ave Maria, eu e você podemos não ter esse tipo de credo, mas tem uma coisa nessa parada toda. Você vai repetindo, 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 repetindo e repetindo, que você vai forçando a sua atenção a estar naquilo que você está falando, orando, dizendo, rezando o que você quiser. Tá certo? Quando você vai repetindo, forçando a sua atenção no meio dessa sociedade que você já acorda, já vê rede social, já vê tudo e já vai se enchendo de informação, você começa a focar numa coisa só, isso começa a produzir algo dentro de você, começa a descer, né, as profundezas do nosso coração, né? Uhum. Então, essa história de que eles rezam, não sabem o que estão fazendo, vírgula, né? Vírgula. Porque quantos de nós agoniamos a palavra de Deus, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer? Quantos? E para você agonizar alguma coisa, isso precisa descer nas profundezas, do nosso coração. Uhum. Então, veja, quantos de nós descemos nas profundezas daquilo que foi palavra, se você é penteca, de palavra profética que te deram, né, de versículo, de texto, quanto você se dedica a descer na profundeza daquilo, para que aquilo, ao descer lá, traga de dentro para fora uma verdade que te mantenha de pé, inclusive no tempo da tribulação, de que as coisas não estão indo bem, né? Uhum. Então, para mim é um desafio. Eu não sei fazer esse troço, não, viu? Quando eu vou pregar, eu falo exatamente isso. Olha, eu não vivo tudo que eu prego, né? É a vaca roxa que eu solto nos meus sermões. O quê? Como assim? Não, eu sou responsável por viver isso. Não significa que eu já completei. Uhum. Isso tudo já está sendo ministrado, já foi ministrado, ponto final. Marcelo recebeu 10 no final aí da jornada. Não, eu estou no meio da corrida, que nem o apóstolo Paulo fala. Eu estou responsável por essa parada. Eu não sei, tenho dificuldade, tem hora que eu tenho que levar um stop na oração de Deus, tem hora que eu tenho que levar um stop da minha esposa, tem hora que eu tenho que levar um stop dos amigos, tem hora que eu tenho que levar o stop do pastor e por aí vai, né? Uhum. Confiar é difícil. Ansiedade tem que ser tratada, né? Tem que procurar ajuda, tem que procurar terapia, tem que procurar a palavra de Deus, tem que acalmar o coração, tem que fazer silêncio. A gente não sabe fazer silêncio, né? A gente deixa a nossa alma borbulhar, a gente não sabe botar a nossa alma no lugar dela, né? A gente deixa ela falar o que ela quer, o tempo que ela quer, né? A nossa alma aqui, a nossa mente, do jeito que ela quer, e a gente sai fazendo um monte de coisa. Não, tem que botar a coisa no lugar, tem que... Enganoso é o nosso coração, tem que fazer a coisa... Fica quieto, Marcelo, porque o mal é que eu não quero fazer, esse que eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, entendeu? Então, Marcelo, aprende a confiar, pô, a coisa não tá indo bem, confiar, né? Então, enfim... Legal, mano. De cumprir isso, viu? Que fique legal. Vamos lá, Milena, conta aí pra gente, hein? Que verdades bíblicas a gente precisa carregar no nosso coração contra a ansiedade. Acho que contra a ansiedade, como eu disse bem no comecinho, né, sobre liberdade e tudo mais, acho que o começo de tudo é entender a liberdade que nós temos em Cristo e como ela nos desprende do que muitas vezes amarra a gente, aquilo que me assusta, que assusta Jess, provavelmente assusta muita gente, são as consequências da nossa finitude, né? Entender que, além do sofrimento físico, muitas vezes a gente... eu falo mais da ansiedade como algo
pessoal, pode ser que a experiência de outras pessoas seja diferente, né? Mas eu acho que entender a liberdade, entender que muitas vezes a liberdade ela vem para mudar a nossa cabeça, entender que nós não somos mais presos àquilo que amarra a gente aqui, mas pouco a pouco, na intimidade com Cristo, nós podemos provar uma gotinha da eternidade que a gente vai viver por todo sempre, né? E aí, diante disso, às vezes, levar nosso coração cativo diante do Senhor mesmo, assim. Tantas vezes a gente vai... Meu pai, ele é triatleta, né? A maioria das pessoas que me conhecem, provavelmente me conhece por causa do meu pai. Meu pai é triatleta, entre outras coisas. E ele sempre fala que a disciplina, ela é muito mais poderosa do que a motivação. E acho que muitas vezes a ansiedade, ela nos desmotiva. Mas a disciplina de entender que, muitas vezes até desmotivados, o nosso ânimo, ela tá em entender que o Senhor, que Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu o mundo. Esse é o nosso novo ânimo, né? Eu acho que essa frase de Márcio Luiz, meu pai amado, meu pai da terra amado, ela pode não estar na Bíblia, mas ela é carregada de uma essência cristã, sabe? De entender que o nosso bom ânimo, ela não vem da nossa motivação, mas da alegria em estar com o Senhor e de buscar nele a cura para aquilo que toca a nossa alma, que toca o nosso corpo, aquilo que machuca o nosso ego. Eu acho que entregar nas mãos do Senhor aquilo que parece que a gente pode resolver sozinho, mas na verdade a gente não consegue. Eu vejo no Ministério Infantil, trabalhando com crianças, no meu trabalho da faculdade, trabalhando com crianças, como muitas vezes elas são sinceras em pedir coisas mais simples do mundo. Sim. Elas já sabem amarrar o sapato, elas pedem ajuda para amarrar o sapato. Elas já sabem onde está o lápis, elas perguntam, prof, onde é que está o lápis? Até as coisas mais simples, elas confiam, porque elas sabem que a gente sabe a resposta. Às vezes a gente tenta ser independente do Senhor e não busca nele as respostas, sendo que ele sabe mais do que a gente, né? Sim, que demais, que demais. Mi, foi muito bom mesmo, obrigado de coração. E aí, Jess, conta aí pra gente encerrar, quais verdades a gente precisa carregar contra a ansiedade? Bem, eu gosto muito da palavra que fala sobre a ansiedade, né? Biblicamente, ela conforta muito meu coração e trouxe muitas coisas práticas, assim, para que eu pudesse colocar no dia a dia. A própria palavra de Filipenses, tem Salmos, tem vários trechos, mas Filipenses reforçou muita coisa no meu coração durante muito tempo. E fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cara, esse versículo reflete tudo que a gente vive hoje nos nossos tempos. As pessoas, em relação à ansiedade, estão desesperados. Eles olham para o futuro sem esperança. Então, o anseio de coisas erradas ocupa a mente deles. O anseio ocupa a nossa mente. Nossa, e se isso tudo der errado? Viu como a gente não está agradecendo pelo que temos? A gente não está usando ali ação de graças. Está escrito, seja grato pelo que tem. Amanhã pode não ter, tudo bem. Mas não pense no dia de amanhã que você não terá. Mas pense no que você tem hoje, que você pode louvar a Deus por ter a saúde que tem, ter o alimento que tem, ter a faculdade que tem. Por que você está tão desesperado com o que não tem, que vai ser amanhã? A ação de graça, pratique no dia de hoje. Seja muito grato pelo que o Senhor colocou na sua frente. Pratique isso. E realmente coisas em relação à ansiedade, pensamentos sobre o dia de amanhã, eles, poxa, está nas mãos do Senhor, porque o dia de amanhã realmente carrega um mal, cada dia existe esse mal, mas você tem que lidar com cada dia. Então, lide com ele, com essa orientação, porque realmente a paz do Senhor, que não faz nenhum sentido para ninguém, ele guardará a sua mente. Vai guardar a sua mente de todos esses ataques malignos sobre o dia de amanhã. Então, haverá problemas no dia de amanhã, mas deixa que eles aconteçam no dia de amanhã e você lide com eles no dia de amanhã. Nossa, mas eu tenho que... Não. E entenda que os planos do Senhor são mais altos do que os meus. Sim. São melhores do que os meus. Então, às vezes, eu preciso, Deus, se amanhã for tudo dar errado, se amanhã alguém morrer, se amanhã eu não tiver como pagar a conta, é amanhã. Que o Senhor me ajude no dia de amanhã. Mas eu quero viver o dia de hoje e agradecer pelo que o Senhor me deu hoje.
porque é bom e o Senhor está vivendo nesse dia. Então, viver Filipenses é muito difícil, mas ao mesmo tempo você percebe que é uma coisa muito simples. Sim. Ser grato pelo dia que o Senhor te deu, porque em outros trechos de Salmos, ele dá esse conselho de forma bem descancarada. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Sim. Então, Ele concede o sono, a paz e o descanso para a gente. Mas estamos olhando para o amanhã sem perceber que hoje podemos ser gratos por aquilo que o Senhor nos deu hoje. Sei que amanhã espera coisas ruins, mas Ele já diz que vai ter coisas ruins. Então, traga realmente em Lamentações, a pior situação que o nosso profeta chorão estava vivendo. Traga à memória ainda aquilo que traz esperança. A esperança sobre um amanhã melhor. Então fala, Senhor, amanhã pode ser ruim, mas o Senhor estará comigo amanhã. Essa é a boa notícia. E o Senhor estará comigo. Então, independente do que for acontecer amanhã, eu vou trazer essa memória. O Senhor estará lá. E eu vou conseguir enfrentar o que tiver que vir amanhã, na minha direção, na minha saúde, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos. O Senhor estará lá. Então, essa é a melhor notícia. O Senhor estará comigo, independente da tempestade que eu vou enfrentar. Então, é isso. agarre nessa esperança. Não, é isso aí. Gente, se você está ouvindo o nosso podcast aqui e você está se sentindo preso a algo, seja o pecado, seja a ansiedade, seja o medo, nós declaramos em nome de Jesus que você será liberto agora, porque em Cristo nós temos liberdade. Então, seja vulnerável, busque o Senhor de todo o coração, revele a Ele, né, os segredos mais profundos do seu coração, né, se arrependa dos seus pecados, busque a ajuda do Senhor em primeiro lugar, depois de irmãos que você confia e, se necessário, de profissionais da psicologia, enfim, independentemente da área, mas não faça o processo inverso. Por mais que eu seja um quase psicólogo, busque o Senhor em primeiro lugar, sabe? Depois, busque pessoas que vão te ajudar, né, na caminhada espiritual, e depois vai para terapia. Mas não faça o processo inverso, sabe? Porque o Senhor, ele tá disposto a te ouvir, ele quer te ouvir, ele quer curar seu coração, ele quer sarar suas feridas, e ele quer te dar essa liberdade. Então, tá ali disponível para todos nós. Gente, queria agradecer a participação de vocês, da Milena, da Jazz, do Marcelo. Obrigado mesmo, gente, por terem topado participar. Gente, se você está nos ouvindo e não conhece ainda o nosso Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários. Fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. E se você também não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo e desfruta de todo o conteúdo gratuito que tem lá, que com certeza vai te abençoar muito. Gente, Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.